Junta-se agora a este jornal Mário Nogueira, secretário-geral da FENPROF. Muito boa tarde, Mário. Obrigada pela disponibilidade em estar em direto connosco. Há esta surpresa que o país não estava à espera. Pensava-se que as escolas fechavam, mas as aulas iam continuar a ser dadas, embora à distância. Afinal, estamos perante uma pausa de 15 dias. Parece-lhe a medida mais acertada? Olá, muito boa tarde. Esta era uma das hipóteses que estava em cima da mesa. De facto, a questão principal para já era o encerramento de escolas e, neste momento, e dada a situação a que chegámos, e uma pausa no sentido de evitar, por um lado, as deslocações para a escola, por outro lado, o ajuntamento dentro das próprias escolas, e com o risco que também existe, apesar dos governantes continuarem a repetir que não, mas os estudos últimos recentes, até da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Ciências, apontam precisamente em sentido contrário, que o risco existe e, portanto, a questão principal neste momento era parar para tentar contribuir também para travar o aumento da pandemia. Agora, a opção eram várias e esta é uma, porque, na verdade, penso que é a opção que acaba por reconhecer não apenas que o tempo do ensino à distância que tivemos o ano passado não correu da melhor forma, criou dificuldades grandes, agravou desigualdades, prejudicou aprendizagens, mas ao mesmo tempo também é reconhecer que do ano passado para este o Governo não conseguiu criar as condições para ultrapassar muitas das dificuldades que foram criadas, nomeadamente e desde logo a falta dos computadores e as dificuldades para apoiar também muitos dos que neste momento não têm condições para acompanhar à distância, falo de muitos alunos, à distância as atividades. Portanto, esta era uma opção e que, de facto, como se diz, sendo 15 dias, permitirá ou poderá ser compensado, esta paragem poderá ser compensada com um reajustamento. O problema é se 15 dias não chegarem. Essa é a questão, pois, e essa é precisamente a questão que ia colocar, é que parar estes 15 dias em absoluto é uma possibilidade. Se estes 15 dias se vierem a repetir em outros 15 e depois mais 15, é mais complicado. E, portanto, parece-nos a nós que nestes 15 dias o Governo, o Ministério da Educação, não devem ficar parados. Não devem ficar parados. Têm que preparar o futuro e têm que o preparar em duas possíveis. Aliás, eu diria até em três hipóteses possíveis. Uma delas é chegarmos ao final dos 15 dias e ter que tudo continuar parado, uma vez que os níveis de infecção continuam elevadíssimos. Outra é, por exemplo, já se poder regressar e, portanto, estarmos a assistir a um decréscimo evidente da pandemia e, portanto, já poder haver ensino presencial novamente. E uma terceira hipótese é um regime misto, que eventualmente possa permitir que alguns voltem, mas que não voltem todos, porque seria, digamos, uma sobreocupação outra vez das próprias instalações. E o Governo tem que preparar tudo para estas três hipóteses. Tem que ter tudo preparado para que, se houver distância, haja forma de todos os alunos estarem conectados e poderem participar nas aulas, e tem que preparar tudo para que, se houver presencial, se voltarmos às escolas, haja condições que até agora não foram garantidas. Tem que ser criadas condições para distanciamento, para limpeza efetiva e pelos assistentes operacionais e da forma profunda que se justifica das instalações. Tem que haver testes. Quando há casos de infecção, não pode o resto da turma, não podem os professores não ser testados e continuarem ao serviço só vigilantes para ver se alguém tem sintomas, se não os tiver é porque está tudo bem. E os professores têm que entrar na segunda fase de vacinação, isto no caso de entrarmos no presencial. Portanto, o Governo tem estes 15 dias de paragem, mas também de reflexão e ainda de muito trabalho para criar condições para aquilo que acontecer daqui a 15 dias. Para que as aulas voltem a ser dadas de forma presencial. Pergunto-lhe ainda, na sua opinião, quanto tempo é que se aguenta de pausa letiva? 15 dias ou, eventualmente, mais uma revalidação e, portanto, chegar aos 30? Nós estamos a viver um tempo muito complicado. Este ano letivo começou com déficits educativos terríveis que foram criados o ano passado, por aqueles 3 meses de ensino à distância. E quando era suposto que pudesse este ano letivo até ter no início 5 semanas para recuperar desses déficits e depois entrar no normal ritmo de trabalho, nada disso aconteceu. O que nós tivemos até agora foram situações com milhares de alunos que ainda hoje continuam confinados, porque há muitos alunos, há milhares de alunos, dezenas de milhares de alunos
que estão de quarentena ou que estão em isolamento profilático. Há centenas e centenas de turmas por todo o país, em todo o país, que estão de quarentena e, portanto, que não funcionam. Os professores trabalham numas turmas em direto, em presencial, noutras à distância, em algumas turmas até com parte na escola e outra parte em casa. E, portanto, os déficits que do ano passado se receberam este ano não só não foram superados, como a eles se tem estado a acumular outros os deste ano. E, portanto, isto está muito complicado e por isso não se pode dizer que aguenta 15. Era bom não termos, neste momento era bom não só estar a haver aulas, que não pode acontecer, como até estarem a ser combatidas as dificuldades, os déficits de aprendizagem, as desigualdades que o ano passado foram criados. Por isso, quanto menos tempo estiver parado o ano letivo, melhor. Agora, há uma coisa que também é verdade, é que por mais profundos que sejam esses déficits e por maiores que sejam as dificuldades, enquanto todos estivermos vivos, é sempre possível recuperar. Quando deixarmos de estar e se nós formos insensíveis à questão de saúde pública e continuarmos a ver cada vez mais gente infectada, cada vez mais mortos, bom, aí isso é irreversível. Aí já não há nada a fazer. Estava a falar da questão do déficit letivo e essa também foi uma das questões que temos ouvido sistematicamente o Governo a sublinhar, que não se podem fechar as escolas porque no ano passado as crianças e os adolescentes já foram bastante penalizados. Este ano, eventualmente, ainda não haverá uma forma de avaliar essa situação, mas no regresso às escolas presenciais, no ano letivo, em setembro, quando as crianças voltaram para a escola, o que é que os professores encontraram? Que houve realmente muita matéria que não ficou assimilada da forma que devia? Que as aprendizagens foram, de facto, foram muito penalizadas, muito prejudicadas. Aliás, os professores já tinham sentido isso o ano passado, quando, por exemplo, a partir do dia 18 de maio, muitos alunos do ensino secundário voltaram às escolas. Perdemos o contacto com o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira. De qualquer das formas, fica o essencial da reação deste representante dos professores à decisão do Governo de suspender as atividades letivas durante os próximos 15 dias, encerrando as escolas para que haja menos circulação de pessoas na rua, numa altura em que a variante britânica do vírus ganha cada vez mais terreno e já se sabe que ela é mais contagiosa. À semelhança